Confessionário do cabelo. Show de bola? Vocês não estão vendo errado. Tá tudo certo. Certa vez fiquei doido, me injetei Que começo, hein? MDMA e fiquei muito louco. Legal. Me trancaram em um quarto e eu tenho a lembrança de ter feito sexo oral e até hoje não sei se é real, porque tinha um negócio muito assim. Espero que tenha sido realmente coisa da sua cabeça, tá bom? Mas as lembranças são confusas. Espero muito que tenha sido só a viagem de droga mesmo, porque assim, nada legal aqui. Próximo, olha só. Olha o pulo que a gente dá. Já transei vestida de Branca de Neve. Galera, não confessem crimes. Exatamente. A dica que eu dou é evitem. Esses dias eu estava correndo com a minha mão. Com a minha mãe e meu celular tava no bolso. Quando a gente terminou, eu peguei meu celular do bolso pra jogar um Pokémon. Mas quando olho a tela, eu estava em chamada com 190. Depois fui ver o histórico de chamada e descobri que não foi só uma, mas 2 ligações feitas naquela corrida. O desespero bateu, ainda mais quando eu vi carros de polícia e caminhões de bombeiro pelo parque. Depois descobri que era só uma ronda semanal. Tenho medo até hoje de ser abordado pela polícia e ter que explicar que minha coxa acabou ligando pra eles. Não quero ser preso por isso. Eu acho isso muito real. Eu acho isso assim muito real, porque quem nunca, primeiro, pensou em talvez fazer um trote? Criança besta, adolescente idiota. Vamos fazer um trote pra autoridades. E quem nunca pensou depois dessa ideia idiota que você não fez, pensou e falou, poxa vida, mas vai que eles seguem a gente. Eles têm como seguir a gente, se eu for preso. Entende? E ligar 190, se tu tá com o seu celular desbloqueado, em alguns celulares é fácil. Eu já liguei pra emergência uma vez, querendo fazer outra coisa. Eu acho isso aqui muito real. É meio paia, mas vamos lá. É meio paia, tô com medo. Trabalho de noite em uma adega. Volto pra casa de madrugada e final de semana tenho que caminhar 1 hora até minha casa, pois não tem busão nesse horário. Numa sexta-feira, estava trabalhando todo fudido, pois minha úvula, sininho da garganta, estava bem inflamada e eu acabei optando por beber um pouco no trabalho, o que piorou a situação. A gente às vezes pensa, né, tipo, álcool. O álcool não é pra você beber, é pra você fazer gargarejo. Na verdade, é o que o moço do postinho falava pro meu pai. Faz gargarejo com Listerine, que o álcool vai cicatrizar. Eu não sei se faz sentido ou não faz. Era o médico que... Eu vou acreditar no médico, mas, né? Depois do último caso aí de médico, eu não sei se é difícil acreditar. Os médicos melhorem. Tava doendo demais e eu precisava estar bom até sábado, pois já havia combinado de sair com uma garota. Tive a grande ideia de passar na UBS às 4 da manhã pra averiguar se era muito sério na garganta e se havia alguma maneira de amenizar a dor. O ponto principal eu estava sem máscara. Tava sem máscara. Então tive que optar por pegar alguma máscara que fora descartada no chão da avenida. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Peguei a mais limpinha, entre muitas aspas, que encontrei e fui sacudindo ela até o UBS pra tirar o pó e criar coragem, ver se realmente usaria uma máscara usada, só pra poder ver mulher no dia seguinte. Fui mesmo assim, foda-se, nunca mais iria ver as pessoas que estavam ali em minha vida mesmo. Acabou que tomei Bezetacil e fui pra casa mancando. Tive de cancelar o rolê do sábado por conta da dor, mas pelo menos estou com a úvula curada. Mano do céu, eu tô balançado, não sei se é fica ou falso. É fica ou fake? Não é fica ou fake? É fica ou fato? Fica ou fato? O pior é que eu vejo isso acontecer. É uma história muito elaborada. Se bem que psicopatas, sociopatas conseguem criar histórias bem elaboradas, né? Tá, próximo. Fico feliz quando escuto a música que lembra o término do meu namorado com a ex dele. O quê? Caramba, mas como é que você sabe disso? É tão filha da puta, mas eu sinto que pode. Chega um papo, sabe? De, eu tinha tal música com ela, etc e tal, sabe? Mas não é a música que lembra o término? Pera, lembra o término do meu namorado com a ex dele. Caralho. Pô, mas quem tem música de término? Porque pra mim, no meu último término, qualquer música... Caralho, é impressionante. No meu último término, eu entendi por que o sertanejo sofrência faz tanto sucesso. Por que a música de Você Me Deixou, de Você não sei o que lá, sabe? Que sempre conta um lado da pessoa e a pessoa está sofrendo para um caralho. Por que essas músicas
faz sucesso. Porque quando a pessoa tá sofrendo, puta que pariu. Essas caraminholinhas entram na cabeça de você. Essas músicas são músicas filha da puta. Tá ruim da cabeça, vai ouvir essas merda de música aí? Então, pagode também. Puta que pariu. Mudando de Rio Claro pra São Paulo. Eu ouvindo as músicas que o Uber deixou ligado, né? Eu ouvindo, eu falei, caralho. Nunca prestei atenção. É sempre esse, sabe? Ai, porque o amor acabou. Ai, porque você não sei o que lá fez comigo. Ai, porque não sei o que lá. E, tipo, tua cabeça pensa coisas que não aconteceram. Não aconteceu. Mas por que tu tá sofrendo? Ó, vai entrando ali, ó. É terapia, tá? Quando eu era criancinha, tipo, 3 anos de idade, eu fui numa loja de imóveis com os meus pais e eu mijei num vaso sanitário de demonstração. E eu não lembro lá nada disso. É porque você tem 3 anos de idade. Você tinha 3 anos de idade. Por isso você não lembra, mas eu acho que é muito real. Isso é daquelas coisas que os pais têm orgulho de contar pros outros pais e tios e sobrinhos e todo mundo que puder, professor. Ai, você não sabe. Ele era tão espoleta. Ai, sabe, quando era criancinha, você não sabe o que fez. Chegou numa Leroy Merlin, viu um vaso sanitário, tirou as carças e mijou. Tão engraçadinho, tão espoletinha. Muito real. É real demais. Uma vez, eu estava indo numa competição que meu amigo ia participar. A gente tinha que esperar a van chegar e durante esse tempo, eu e o pessoal que ia competir vimos que tinha um terreno com uma casa que tinha sido parcialmente demolida. E como não tínhamos nada pra fazer, fomos lá. Já começou a ideia merda. A gente viu umas pedras no chão e umas janelas de vidro. Óbvio que a gente começou a tacar pedra na janela. É a merda. Depois de quebrar várias, a gente voltou pro ponto de encontro da van, que era bem perto do terreno. Passou uns 5 minutos. Veio um cara putaço com a gente por causa do ocorrido. Nós não esperávamos que iria ter... É claro que a gente espera que vai ter alguém lá, né? A gente negou tudo e falou que foram os caras que vieram de uma praça lá perto que fizeram aquilo. O cara não tinha como provar que foi a gente e foi embora. Detalhe, que a gente tava com o tênis todo sujo com barro do terreno, mas ele não percebeu. Hoje em dia eu imagino que o cara ia vender as janelas ou fazer outra coisa e a gente quebrou elas por nada. É bem coisinha de criança também, é bem coisa de adolescente. Tô muito enviesado? Tem tudo pra ser real. Uma vez quando eu morava com a minha ex, eu cheguei e ela estava asterisco com outro cara. Confesso que gostei muito mais do que deveria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. O que será que é com 7 letras? Que tava com outro cara. Estava sugando. Gente, é desse momento que a gente descobre as nossas paradas, entendeu? As nossas coisas. Fala, olha só, um trisal não me parece ruim. Assistir também, não? É isso, né, gente? Sem que shame aqui. Tá pagando a minha ex? Ela estava pagando a minha ex, fazendo uma transferência na minha frente. Marmita. E Débora Seco, um abraço pra você. Uma vez, quando eu era bem pequeno, eu fui usar o banheiro da escola e não tinha papel higiênico pra eu me limpar. Então, eu fui pra sala pra pedir papel pra professora. Mas tinha um porém. Eu estava nu, sim, com a bingola pra fora. Porque na minha cabeça da época, eu não podia de jeito nenhum pôr a cueca se o cu estivesse sujo. É isso que a gente tem nádegas, gente. Eu chorei muito na sala, porque ela ameaçou ligar pra diretora. Mas eu tava gritando tanto pelo medo da diretora que no fim... ela só falou com a minha mãe. Não lembro do sermão depois. Sim, você apagou esse evento traumático da sua cabeça. Pelo menos uma parte dele você apagou. Foi a mesma coisa que eu já falei, que não fez sentido nenhum. Já falei isso várias vezes aqui, mas repito. Cabeça de criança é um negócio estranho. Todo mundo estava falando, ai, olha só, o Rick e a Beatriz, E aí a Beatriz falou, vou contar pro meu pai. E eu... que fui colocado no meio disso, pensei, eu não quero ser culpado nessa história. O que eu vou fazer? Irei bater a minha cabeça várias vezes na primeira coisa que eu achar pelo caminho. E isso foi um extintor de incêndio. Eu bati minha cabeça várias vezes no extintor de incêndio, com medo do
pai da Beatriz. Por que o pai da Beatriz iria brigar comigo? Eu não sei. Eu era uma criança, gente, que não pensava direito. Eu não queria. E aí foi um frenesi, foi um... A professora só ficou... Foi na saída. A única reação que a professora teve foi quando minha mãe chegou pra me buscar e ela viu eu com um galo enorme na cabeça, segurando um gelo. Provavelmente eu não lembro, mas eu imagino que a escola deve ter dado gelo. Ela falou pra mim: procura um médico pra ele. Próximo. Meu Deus, tem até um título. A Garota Fedida. Pô, já começou com Garota Fedida, é fanfic. Eu vou procurar antes pra ver se tem... fanfic aqui. Se mandou fanfic pra mim, não vou achar legal, hein, meu? Legal que você procura por A Garota Fedida, parece bullying. No primeiro ano do colégio, no longínquo ano de 2016, acabei numa situação delicada, envolvendo odores desagradáveis vindo de uma pessoa. Tudo começou em um dia que eu falei baixinho que senti um cheiro de suor muito forte. Falei sozinho, mas meu amigo, que sentava na minha frente, tinha ouvido e me mandou mensagem depois da escola falando que o cheiro era da menina que sentava na frente dele e que estava insuportável. Gente, isso é normal. Você suar e feder às vezes. Às vezes a pessoa tem problema de glândula. Acontece. Sendo assim, ele sugeriu pra gente revezar de lugar todo dia, porque não dava pra ficar todo santo dia assim. Assim, começou todo dia nós trocando de lugar pra poupar o cheiro forte. A gente morria de medo de conversar com a garota e acabar ofendendo muito ela, ficando mal vistos pela turma, então mantivemos assim. Chegamos a perguntar para outros amigos nossos se eles sentiam, diziam que não, então começamos a achar que a gente estava doido, reforçando nosso silêncio para a garota. Eu tô tentando identificar se isso aqui é meio chat GPT também. Professor de geografia que tinha o apelido de bafo de esgoto. Mas é foda. Galera, às vezes tem um negócio, ninguém falou pra pessoa procurar, né? Nesse papo, um dia eu cheguei a comentar que quando a gente respira pela boca, a gente acaba saboreando e que se respirarmos pela boca não ia ajudar muito no caso. No mesmo dia, era o dia dele ficar no lugar atrás da dita cuja. Mas aquele dia tava podre e meu amigo passou o período inteiro virado pra minha direção, tentando evitar o odor. Isso é impossível, gente. Mas, para a infelicidade dele, uma professora pediu pra ele ler um trecho do livro ali na hora. Só vi o rosto de Piedade lembrando do que eu disse sobre saborear. No meio da leitura, o coitado do meu amigo sentiu vontade... O meu amigo, ele sentiu vontade de espirrar. Mas ao invés dele puxar o ar, ele deu uma gorfada e tossiu. Caralho, o moleque tirou print, gente. Ele não sabia muito o que fazer. A sala toda deu risada, mas eu tava tremendo pra não rir, porque sabia o motivo da tossida bizarra. Aí chegou o dia de resolvermos de vez. Perguntei pra outro amigo nosso, que sentava atrás de mim, se ele tinha sentido o olfato... Se ele tinha o sentido do olfato bom. Ele disse que não. Então contamos a situação e ele concordou em sentar atrás da menina por definitivo depois do recreio. Mas quando o intervalo acabou e a dita cuja sentou lá, o outro rapaz estava desesperado para voltar para o lugar e que não dava para ficar de tão forte que era o odor, vários pontinhos. Então ficamos entre nós três revezando por meses até que começamos a entrar em um pequeno conflito para disputar os melhores lugares. Assim tive a ideia de conversar com uma das amigas da dita cuja para poder finalmente tornar o ambiente habitável. O medo de ser loucura nossa sumiu quando a amiga dela disse que de fato havia esse cheiro bizonho, motivo do odor não sabemos, talvez por causa de hormônios desregulados. Assim, falamos pra ela pedir pra trocar de lugar com a dita cuja, com a desculpa de ter uma posição pra ver a lousa melhor e que os óculos, entre aspas, atrapalhavam mais ainda. Assim conseguimos nos livrar do cheiro de maneira mais pacífica possível. Olha, se for fic, é uma bela fic. Eu tô com uma pontinha de querer que seja real. Eu já tive colegas de classe que fediam. Eu já fui o colega de classe que fedia, só que eu não fedi por muito tempo, sabe? Foi só um desleixo meu. É aquelas histórias que se meter um pouco de putaria vai pro Marcelinho de Taofic. Eu vou botar que é real. Tem um crush em você. Um crush em mim. Um crush em você. Mas acho que isso aí a maioria do chat deve ter mesmo. Cala a boca. Roubei o Bakugan fodão do meu amigo quando a gente tinha 11 anos. Ele não sabe até hoje.
temos 20 e 21. Eu conheço um amigo meu que pegou uma... O meu amigo Felipe tinha 2 bolinhas... Será meu amigo Felipe? Eu não lembro. Tinha 2 bolinhas de gude da graúda prateada e ele conseguiu engambelar uma. E aí se perdeu, ficou. Vamos lá, próximo. Eu tava ficando com uma menina já fazia 2, 3 meses. Eu tava ficando com uma menina já fazia uns 2, 3 meses. Tudo parecia estar indo bem. Ela dizia que queria conhecer minha família e me apresentar pra dela. Queria que isso virasse um namoro. E até que começou a me chamar de Mo. Domingo passado. Quando que foi domingo passado? Domingo passado mesmo. Domingo passado, ela veio falar comigo dizendo que não quer mais nada porque achou que fui muito intenso por eu ter dito eu te amo primeiro. Que eu acelerei as coisas e que não floresceu nela o sentimento de amor. Aí, acontece, normal. Algumas colegas em comum, nossas, me contaram que uma coisa da qual ela broxou foi eu ter dito esse primeiro eu te amo na hora do rally rola. Algum conselho sobre o que fazer? Eu realmente fui emocionado ou só segui de acordo com as dicas que ela foi me dando? Eu não sei se mandar um eu te amo na hora do rally rola funciona. E eu acho difícil acreditar que isso aqui é de verdade. Mas pode acontecer. Se você for muito emocionado, pode acontecer. De você tá ali, forte, no batistaca, porque quando você tá com a boca ocupada não tem como você mandar um eu te amo. Se estiver realmente rolando um sentimento, se você está se atracando com a pessoa de frente ali, você tá um de frente com o outro, porque a pessoa aqui, você tá aqui, e aí você tá cara na cara, sabe? E tá uma delícia, uma coisa boa. E se tá rolando a reciprocidade, se o sentimento é mútuo, um eu te amo ali pode ser até mais intenso. Só que se não tiver rolando, aí é 880. Porque pode acontecer basicamente isso aqui, entendeu? Se não tiver rolando, aí como o Pito falou, tem que ser em outro momento. O primeiro no Rally Rola, ele é muito 880. Porque pode passar, inclusive, outra mensagem, entendeu? Você ama a pessoa só porque você tá fazendo share love com ela, entendeu? Entende? E aí volta pro sabe? Entende? Eu acho que assim, você deveria ter uma conversa muito séria com a pessoa e provar que você não estava não só sendo uma pessoa emocionada, provar também que você não tá sendo um babacão, pessoa babaca que só quer, sabe, transar, entende? Próximo. Já me peguei com um menino enquanto a gente assistia Shrek. Fato. Um dia eu tava com o nariz trancado. Daí, já que eu era criança e não sabia o que fazia, eu tentei mexer no nariz pra ver se destrancava. Quando eu vi, o nariz estava sangrando todo. Mas fica a dúvida. Real ou fique? Eu acho que é fato. É fato. Você fica aqui, ó. Aí, ó. Eu tenho um costume. Acho que vocês perceberam já. Principalmente jogando jogos. Eu tenho um tique às vezes. Às vezes eu faço aqui, às vezes eu faço aqui. Às vezes eu dou um... Eu tenho um tique. Eu mexo com o nariz, ou eu mexo o óculos, às vezes nem preciso. Tique. Virou um tique, virou um gesto apaziguador. Tem um dia que quando eu tinha 7 anos, eu tava me trocando no vestiário do ginásio e comecei a ouvir o pessoal vindo. Como eu tava ainda pelado e molhado, eu não pensei direito e na pressa acabei tentando me esconder em um canto de esquina. Não dentro do chuveiro, só fiquei de frente pra parede e não de costas. Acabou que os moleques entraram e me viram encoxando a parede, como se fosse uma lagartixa. No fim, fiquei sendo zoado por um mês, por eles acharem que eu estava comendo a parede. Mas com 7 anos de idade, gente. As crianças dessa época estavam aí nessa, né? Eu acho que é fique. 7 anos de idade? Você se esqueceu-se dos 7 anos de idade. Isso é muito aleatório, isso a gente concorda. Quando eu era criança, eu comia aquelas formigas vermelhas grandonas. Só sentava no chão, matava e comia. Mas a vermelha... A vermelha não dói? A vermelha não machuca? Eu já matei uma vermelha assim no polegar e eu... Não é a que queima? Depois de um tempo, ouvi falar que comer formiga faz bem pra vista. Mas uso óculos desde os 8 anos, tenho 20. E só enxergo até 3 palmos da minha cara. Eu não sei. Tem uma coisa. Essa parada de formiga é bom pras vistas... É porque normalmente você vê a formiga no açúcar. A formiga é boa pra vista porque se você vê a formiga no açúcar, a sua vista tá boa. Que eu me lembrei era isso, né? Moro numa cidade do interior e estava indo para a estreia de Kung Fu Panda 4. E pro caminho do shopping tinha uma praça que tava tendo festa de não sei lá o quê. Gostei. Tinha uma barraquinha vendendo açaí e tinha umas crianças brincando de se tacar
O quê? De se tacar pilha um no outro? Pilha? Do nada. Ah, e minha mãe falando Pilha. que formiga era boa pra vista. Ainda bem que NK no golpe. Pilha! No Pilha! shopping daqui da cidade temos uma tanajura gigante. Pilha! Do nada uma pilha veio logo no meu rosto. Fiquei puto. Sem ver direito, joguei a droga da pilha e acabou derrubando o cooler que tinha os açaí. Caiu tudo no chão. Caralho, uma pilhona, hein? Tá difícil acreditar nisso aqui. Sem ver direito, joguei a droga da pilha e acabei derrubando o cooler que tinha os açaí. Caiu tudo no chão. O tio ficou putaço e foi esculhambar as crianças. Saí correndo e entrei no shopping. Ainda vi de longe umas crianças comendo açaí do chão. O que me fez desacreditar da história é você jogar uma pilha e derrubar o cooler de açaí. Isso me fez desacreditar. Como é que uma pilha vai derrubar um cooler? Só se for as D, sabe? As pilhas D. Boa Que é aquelas grossas. Boa pilhaça. Vou falar. Não tenho mais nada a perder. Eu e meu namorado já conversamos sobre como realizaríamos fácil uma marmita com você. Só entrar em contato. Esses foram os segredos. Esses foram os segredos. Quer mandar o seu segredo? rico.net.br/segredo. É o confessionário do cabelo. Já furei minha garganta com aqueles palitinhos de plástico.